Boa noite, pessoal que está chegando. Pessoal, mais uma live aí. Toda terça-feira, às 20h30, nós vamos fazer esses eventos aí para dentistas. São lives em sistema de aulas, bate-papo sobre disfunção temporomandibular e tudo que a gente pode receber de urgências dentro da odontologia, voltado para DTM, dor orofacial de uma maneira geral, tá? Perguntas que às vezes a gente recebe. O paciente teve luxação da ATM. Como proceder? O paciente teve um travamento de boca aberta. É a mesma coisa que luxação da ATM? É a mesma coisa. O que é o travamento de boca aberta? Aquele paciente que chega para você no seu consultório com a boca aberta e não consegue fechar. Ou aquele paciente que depois de um procedimento muito longo, por exemplo, um tratamento endodôntico mais extenso, uma cirurgia mais extensa, e o paciente não consegue fechar a boca. Isso também é chamado de travamento de boca aberta ou luxação da ATM. Como fazer? O que fazer com esse paciente? Depois que você reduz essa luxação, o que fazer no pós-redução? Como orientar o paciente? Como tratar? Tem tratamento? Não tem? Quais os tipos de tratamento? Como que a gente aborda esse paciente nessas condutas? E se você não souber fazer uma redução de uma luxação da ATM ou não souber tratar esse paciente no pós-luxação, o que pode acontecer? Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a parte de luxação da ATM. Eu sou Lucas Carvalho, uma boa noite para todos. E mais uma vez, relembrando só um pouquinho das últimas 2 semanas, fizemos aí uma semana aí da DTM, foi bem bacana, tivemos aí mais de 1.000 inscritos para o evento, foi um evento muito proveitoso, muito legal. Começamos uma nova turma aí no programa Expert em DTM, e tá assim, tá bem bacana, bem legal, e o pessoal tá dando um feedback muito positivo para a gente fica feliz com isso. Então, esse é o nosso objetivo, fazer com que o conhecimento na área de DTM, dor orofacial, chegue a mais dentistas e mais profissionais da odontologia consigam aprender realmente a diagnosticar e tratar DTM. E hoje, com essa facilidade do mundo online, a gente consegue chegar a mais pessoas. Hoje a gente está com aluno aí de vários lugares do Brasil, inclusive de Portugal, então é muita satisfação que a gente comemora todo esse feito e aproveito para compartilhar um pouquinho com vocês. Então, o que seria realmente, vamos pensar o que é a luxação da ATM, o que não é a luxação da ATM, o que pode causar a luxação da ATM e o que você pode fazer para que esse paciente tenha um pós-redução de uma forma mais confortável. Então, o paciente que tem essa luxação da ATM, que tem um travamento de boca aberta, é muito comum o paciente que tem o que a gente chama de lacidão articular ou hipermobilidade nas articulações, o paciente ter esse travamento de boca aberta, ter essa luxação da ATM. O que acontece? O paciente, quando começa a abrir a boca, a cabeça da mandíbula ela passa da eminência articular, e quando o paciente começa a querer fechar a boca, a parte posterior da cabeça da mandíbula toca nessa eminência articular e o paciente tem um travamento. Ela para por ali e o paciente não consegue fechar a boca. Então, isso nada mais é do que uma luxação da ATM ou um travamento de boca aberta. Normalmente, o paciente chega para o dentista ou chega no hospital ou chega em alguma clínica com esse tipo de emergência. Na maioria das vezes, como proceder? Eu já peguei casos de pacientes que foram hospitalizados para isso e tiveram uma fratura da cabeça da mandíbula pelo profissional não ter o conhecimento na área e não conseguir fazer o movimento de redução da luxação da ATM. Essa redução você tem que observar por quê? Quando você tem lá a cabeça da mandíbula, você imagina a eminência aqui, ó, e a cabeça da mandíbula está aqui, ó. Então você começa a abrir a boca, você sai de dentro da fossa mandibular. Então aqui estaria a sua eminência articular. Então a cabeça da mandíbula saiu de dentro da fossa mandibular e veio até aqui, ou seja, o paciente tem uma hipermobilidade, ele abre demais a boca. E quando ele começa a fechar, ele bate nessa parte da eminência articular e fica com a boca aberta. Então, essas situações, você imagina se você tenta fazer uma redução e traz essa cabeça da mandíbula para trás, força para trás. O que vai acontecer? Você tem a eminência articular aqui e a cabeça da mandíbula batendo na eminência articular. Então, o risco de ter fratura na região do colo da cabeça da mandíbula é muito grande. Então, normalmente o procedimento
mais realizado e mais aceito, e o que a gente acaba tendo o resultado, é trazer a cabeça da mandíbula para baixo. Então, se você tem a cabeça da mandíbula dentro da fossa mandibular, ela passou da eminência articular e bateu nessa parte do tubérculo articular, o que vai acontecer? Você tem que trazer essa mandíbula para onde? Você não pode trazer ela para trás, tem que trazê-la para baixo. Às vezes, só de você fazer o movimento para baixo, a cabeça da mandíbula automaticamente ela já vem para essa região da fossa mandibular. Aí se você me perguntar, mas não é tão simples assim, realmente não é tão simples assim. Por quê? Porque normalmente quando você tem esse travamento, na maioria das vezes quando o paciente chega com a boca aberta, o paciente já está há algum tempo com a boca aberta. E nesse que ele está há algum tempo com a boca aberta, você tem muita contração muscular. E essas contrações musculares, o paciente começa a ter dor. E nesse fato do paciente ter dor, essas contrações fazem o quê? Você imagina aqui, ó, cabeça da mandíbula, fossa mandibular. Cabeça da mandíbula saiu de dentro da fossa e tocou aqui na eminência articular. Os músculos que fazem a abertura e fechamento de boca, eles começam a fazer essa contração. E a cabeça da mandíbula começa a subir e descer, subir e descer, subir e descer. E o paciente começa a ter muita dor facial, começa a ter cefaleia por dor na região do temporal, começa a ter dor na região de masseter, começa a ter dor na região do ouvido devido ao pterigoideu lateral que está contraindo e está relaxando o tempo todo. Então, por isso que é muito comum o paciente chega nessa situação já com dor e com esse travamento. Quanto mais tempo passa, mais difícil de fazer a redução. Tá? Então, em algumas situações é preciso até fazer uma anestesia para você conseguir fazer a redução do paciente. Existem casos, já tive casos assim, de não conseguir realmente, tivemos que fazer, anestesiar o paciente para aí sim conseguir fazer toda essa redução. Então, uma coisa é um travamento de boca aberta. E uma outra coisa que não tem nada a ver com o travamento de boca aberta é o inverso, que é o travamento de boca fechada, que às vezes os colegas confundem. O que é o travamento de boca fechada? É o paciente que chega e não consegue abrir a boca. E o paciente que chega para você e não consegue abrir a boca, ele, na maioria das vezes, ele tem uma interrupção do movimento da cabeça da mandíbula saindo de dentro da fossa mandibular. Então, alguma coisa está na frente da cabeça da mandíbula que não está deixando ela sair de dentro da fossa para você conseguir fazer todo o movimento de translação da cabeça da mandíbula e o paciente conseguir abrir a boca. Na maioria das vezes, o que você tem associado? É aquele paciente, por exemplo, aquele paciente que fala, doutor, eu tinha um som articular, eu tinha um estalinho aqui nos meus 2 ouvidos, ficava estalando. Um dia parou de estalar. No outro dia aconteceu isso, eu não consegui mais abrir a boca e eu estou com a abertura de boca limitada, não estou conseguindo abrir demais a boca e estou com muita dor para me alimentar, principalmente com alimentos mais duros. Isso, na maioria das vezes, o que é isso? O paciente tinha um deslocamento de disco com redução. O que é o deslocamento de disco com redução? Vamos relembrar lá, de conceitos, de anatomia. É o paciente que tem o disco articular anteriorizado. Durante a abertura de boca, a cabeça da mandíbula toca na banda posterior do disco articular e dá o som de estalido. E durante o movimento de abertura, ele recaptura esse disco articular que está anteriorizado e consegue fazer um movimento totalmente de abertura de boca. E no finalzinho do fechamento, na hora que a cabeça da mandíbula volta para dentro da fossa mandibular, o que acontece? Dá um outro som articular de estalido, de estalo, de clique. O que demonstra isso? Que o disco anterioriza novamente. Isso é chamado de deslocamento de disco com redução. Tá? E o paciente teve uma evolução do problema, do desarranjo articular, e esse disco ficou anteriorizado e não reduziu mais. E passou a se chamar de deslocamento de disco sem redução. Quando isso aconteceu, o próprio disco articular interrompeu o movimento de abertura de boca. E o paciente teve essa limitação de abertura de boca. Então, não confundam isso. Isso é um deslocamento de disco sem redução quando o paciente tem o quê? A limitação de abertura de boca. Tá? O travamento de boca aberta é o contrário. É o paciente que abriu demais a boca, na maioria das vezes por ele ter uma hipermobilidade articular ou lacidão articular. Aquele paciente que tem as articulações todas, ele dobra todas as articulações, ele faz isso nas articulações. É aquele paciente que quando está em pé, a perna dele fica toda esticada e um pouquinho dobradinha. Então o paciente tem uma hipermobilidade articular. É aquele paciente que abre a boca, você vai aferir, vai mensurar a abertura de boca do paciente, o paciente tem 60 milímetros de abertura de boca. Então, o paciente com uma situação como essa, ele está muito propenso a ter essa luxação da TM,
a ter esse travamento de boca aberta. O que fazer? Então, você recebeu um paciente lá numa situação como essa, travamento de boca aberta, ou seja, luxação da TM. Qual que é o movimento mais correto? É você ou ficar na frente do paciente ou ficar atrás do paciente. Vou dar um exemplo aqui com esse crânio, só para facilitar um pouquinho. Então, imagina nessa situação, ó, eu estou atrás do paciente. O que normalmente eu faço? Eu posiciono os dedos nessa posição, ó, exatamente assim, ó. Então, o polegar pega na região de molares, tá? Inferiores, e você faz um reposicionamento da cabeça da mandíbula para baixo. Então, você imagina que ela está lá na frente, ela está anteriorizada. Você traz ela para baixo e aí sim você faz aquele movimento para trás, para baixo e para trás. Aí você consegue reduzir a luxação da TM. Quando você não consegue, você tem que dar uma situação de relaxamento para o paciente, porque o paciente está com a musculatura toda contraída, por isso que você tem dificuldade de reduzir. A outra forma é você ficar na frente do paciente, tá? Exatamente na frente, ó, e colocar o polegar na região de molares inferiores, dos dois lados, mesma forma, e faz esse movimento, ó, para baixo e para trás, para baixo e para trás. Dessa forma você consegue reduzir. Quando não consegue, normalmente o que a gente faz? A gente faz uma anestesia intraarticular para conseguir liberar essa tensão muscular e conseguir fazer esse reposicionamento, essa luxação. Vou dar um exemplo agora do que aconteceu no curso que eu dou aula, que um dos alunos conduziu o tratamento. O paciente chegou para a gente, o paciente tinha ido no hospital durante a noite, e não tinha nenhum profissional lá para fazer a redução. Ou seja, o paciente chegou com a boca aberta, travado mesmo. E nessa situação, ele teve que esperar a noite toda para até o dia seguinte chegar um dentista para conseguir fazer a redução. A paciente, uma semana depois, procurou atendimento e uma dentista que é amiga nossa lá e nos indicou para o nosso curso, para o paciente fazer o tratamento. Então, essa paciente chegou com qual sintomatologia? Pós-luxação da TM. Ela chegou com cefaleia, tá, bilateral, ou seja, ela tinha uma dor na região do temporal, dos dois lados, tá? Onde era a queixa dela, era uma cefaleia. Outra queixa que ela tinha uma dor na região próxima ao ouvido, tá? Então, ela falou, ó, eu fiquei praticamente a noite inteira com a boca aberta, ninguém conseguiu reduzir o problema que eu tinha. Lógico que ela não falou com esses termos. Então, cheguei com a boca aberta e não consegui fechar. No dia seguinte, o dentista conseguiu fazer no hospital esse movimento para mim e eu voltei a abrir e fechar a boca. Só que eu fico até com medo agora de abrir demais a boca e de eu não conseguir fechar novamente. E agora eu estou com essas dores. Eu estou com dor aqui, dor de cabeça, estou com dor perto do ouvido. Tudo que eu utilizo para me alimentar, eu sinto dor. Ou seja, ela estava com dor na mastigação, ela estava com dor na região pré-auricular, tá? Que ela falou que era dor no ouvido, e ela estava com dor na região temporal bilateral. Então, fizemos todo um procedimento de avaliação clínica, de tomada de história do paciente, e identificamos no diagnóstico que o paciente tinha 2 subtipos de DTM após essa luxação da TM. Então, na verdade, ela tinha uma cefaleia atribuída a DTM, que é um tipo de dor de cabeça secundária à disfunção temporomandibular. Então, ela tinha uma cefaleia atribuída a DTM e ela tinha também uma dor miofacial com dor referida para o ouvido. Então, o paciente tinha uma dor na região de masseter, bilateral, e quando nós fizemos a palpação dessa região, a dor irradiava para dentro do ouvido. Por isso que ela chegou falando que estava com dor no ouvido. Então, o que ela tinha? Ela tinha, na verdade, uma dor muscular na região temporal e uma dor muscular na região de masseter bilateral. O que foi feito para essa paciente? Conseguimos estabilizar o quadro dela com um tratamento bem conservador, tá? À base de exercícios, à base de agulhamento seco, à base de estimulação elétrica transcutânea, com laser terapia. Aí você me pergunta, mas nesses casos você precisa usar mais algum procedimento? Então você imagina que o paciente chegou com essa sintomatologia e tem luxação da TM. O que eu preciso? Primeiro eu preciso deixar a paciente assintomática. Se ela tem dor muscular, eu tenho que tratar a parte muscular. Apesar dela ter tido um problema intraarticular, ela teve uma luxação da TM. E dentro da TM, o que você faz numa situação como essa? Você precisa trabalhar a musculatura e a coordenação motora dessa paciente
para que ela não abra demais a boca. Porque sempre que ela abrir demais a boca, porque ela tem uma hipermobilidade, ela vai ter esse travamento de boca aberta. Então você tem que fortalecer a musculatura dessa paciente e reeducar ela para que ela consiga fazer movimentos de abertura de boca mais limitados. E algumas orientações que a gente acaba passando para o paciente também. Aí outro dia um aluno me mandou uma mensagem perguntando: eu tive um paciente com uma luxação da ATM e o paciente agora está com muita dor perto do ouvido, na cabeça, e ele fala que dói muito, fica radiando para o olho, para o ouvido. Aí a gente conversou, identificamos que o paciente, na verdade, ele tinha uma dor muscular em decorrência da luxação da ATM. Aí ele perguntou: mas nesse caso eu uso placa? Aí eu perguntei ele: para que você quer usar placa nessa paciente? Qual a função da placa? Porque quando a gente sai da graduação, a gente sai com 2 estigmas aí em relação à disfunção temporomandibular. Primeiro, que toda maloclusão causa DTM, e segundo, que toda DTM é tratada com placa interoclusal. Então, isso são o quê? Isso, na verdade, são mitos, tá? Então, nem toda maloclusão causa DTM e placa não se usa para tratar toda a DTM. Você tem algumas indicações em que a placa é bem utilizada. Quais são elas? Primeira, paciente que tem bruxismo do sono. Paciente que tem bruxismo do sono, você utiliza a placa para controle de bruxismo, com algumas considerações. Por quê? Você tem que identificar se esse paciente tem, por exemplo, apneia, se esse paciente tem ronco ou se esse paciente tem refluxo. Porque ele pode estar apertando os dentes em decorrência desse problema. Por que isso? Porque o paciente que tem apneia, ele faz movimentos com a mandíbula para resgatar a patência, para ele voltar a respirar. E esses movimentos com a mandíbula é o bruxismo do sono. Então, o paciente que tem apneia e ronco, é muito comum ele ter o bruxismo como protetivo, ele protege, ou seja, você faz um movimento mandibular para resgatar a patência de respiração, de oxigenação. Então, se você coloca um dispositivo interoclusal para controlar o bruxismo desse paciente, você pode estar piorando o quadro de apneia dele. E paciente que tem refluxo é outra coisa que acontece. O paciente que tem refluxo, ele tem um pH salivar muito baixo, muito ácido. Então, esse paciente, ele tem um desgaste, principalmente na estrutura de esmalte, muito extenso, tá? Na região de molares inferiores e incisivos superiores, principalmente. E você vê lá aquele desgaste enorme do esmalte aparecendo só a dentina. E é um desgaste típico do paciente que tem refluxo. E o paciente que tem refluxo, na maioria das vezes, ele aperta os dentes. Por quê? O que faz o pH salivar se tornar mais básico ou neutralizar? A produção de saliva. Como que nós produzimos saliva? Movimentos mandibulares. Então, o paciente que tem um pH salivar muito ácido e está dormindo, ou seja, ele tem um refluxo dormindo, e durante o sono ele tem esses desgastes dentários que nós chamamos de erosão. O que o organismo nosso, que é extremamente inteligente, faz? Ele faz com que nós façamos movimentos mandibulares de toque dentário ou de ranger. Para quê? Para aumentar a produção de saliva e você conseguir neutralizar esse pH ácido. Então, você faz o que a gente chama de bruxismo protetivo. Então, tanto o paciente que tem apneia e ronco, quanto o paciente que tem refluxo, ele, na maioria das vezes, ele tem o bruxismo. E é um bruxismo considerado protetivo. Então, você trata o bruxismo desse paciente, você piora o quadro de refluxo, de desgaste dentário, na verdade, pela erosão, e piora o quadro de apneia. Então, tem que se ter esse cuidado. Então, voltando aí para a indicação de placa. Por que eu estou falando isso? Porque um aluno fez contato perguntando, numa situação que o paciente dele teve uma luxação da ATM, se ele precisaria usar a placa, sim ou não. Então, a gente está dando o exemplo de quando usar a placa. Então, já falei quando não usar, tá? Nessas situações. Quando usar a placa, então? Para luxação da ATM, eu usaria uma placa? Para quê? A placa funciona para quê? Para controle de bruxismo. Sendo que você controla o bruxismo durante 3 meses. Passado 3 meses, o organismo acostuma com a placa e volta a apertar. Tá? Então, tem que ter esse cuidado. Outra situação que é indicado muito bem a placa, paciente que tem sobrecarga articular. Então, você tem um paciente lá que tem uma doença degenerativa, uma sobrecarga articular muito grande, e você
faz todo um processo de, por exemplo, viscosuplementação e quer diminuir a sobrecarga intraarticular, a placa interoclusal é bem indicada, tá? Então, são algumas situações que a placa é muito bem indicada, tá? Principalmente pacientes que têm bruxismo do sono ou bruxismo em vigília, e pacientes que têm muita sobrecarga articular e você quer controlar essa sobrecarga articular. A placa nessas situações é indicada, mas não tratamos placa em todas as situações de disfunção temporomandibular. E nessas situações, onde você tem um pós-luxação da TM, que o paciente te procura com quadro de dor, principalmente dor muscular, na maioria das vezes o paciente está com dor muscular, você não utiliza placa, não tem indicação, não tem o porquê usar placa nessas situações clínicas, tá? Então, isso que eu gosto sempre de deixar muito claro, essa parte de indicação realmente de placa. E qual seria a placa mais interessante? Isso aí a gente vai abrir uma outra live para falar um pouquinho de placa. Aí nós vamos pensar um pouquinho na placa, qual placa utilizar, se usa reposicionadora, se usa estabilizadora, qual a espessura, qual o material mais indicado, se faz guia canina, se faz guia incisiva, de quanto tempo ajustar essa placa, quais os cuidados que o paciente precisa ter com essa placa, se o paciente usa durante a noite ou se usa durante o dia, qual o período que ele precisa usar durante o dia, quando tem indicação, ou se ele usa somente à noite. Então, são considerações interessantes que a gente abre depois uma outra live só para falar dessa parte de placa. Então, a gente pode abrir uma live só para falar dessa parte de placa. Tá bom, pessoal? Então, voltando na parte de luxação da TM, que a gente estava falando aqui, para tentar mostrar um pouquinho para os dentistas como que a gente pode controlar esses problemas de dor orofacial pós-luxação da TM. Então, nós já entendemos que para reduzir uma luxação da TM, você normalmente reduz de forma manual, tá? Levando a mandíbula para baixo, primeiro para baixo e depois para trás. Aí você consegue reduzir. Você se posiciona na frente do paciente, colocando os polegares nos molares, ou atrás do paciente, dessa forma invertida, colocando os molares. É de acordo com o profissional, cada um prefere de uma forma, tá? Ou assim, ou assim. Na maioria das vezes, você dominando a anatomia, ou na frente ou atrás, você vai conseguir reduzir. Quando não consegue, a gente aplica uma anestesia intraarticular, que é um pouco mais desconfortável, para conseguir sucesso no procedimento. E agora o paciente chegou para a gente pós-luxação da TM e nós precisamos tratar esse paciente. E temos alternativas. Então, já falei que o paciente que teve uma luxação da TM, na maioria das vezes, 90% dos casos, pessoal, o paciente volta para você com dor muscular. Ah, mas ele teve um problema articular, ele foi abrir demais a boca, travou a abertura de boca, cabeça da mandíbula passou da eminência articular e ele não conseguiu fechar a boca, e você está me falando que o paciente normalmente aparece com dor muscular? Sim, ele aparece com dor muscular. Por quê? Na maioria das vezes, a articulação dele está intacta, tá? Está tudo funcionando bem, porém, esse paciente tem uma hipermobilidade, tem um excesso de abertura de boca, tá? Por que o paciente não tem problema articular quando o paciente tem uma luxação da TM? Que ele tem uma hipermobilidade da articulação temporomandibular. Quando ele abre a boca, ele não consegue fechar. Mas na maioria das vezes está tudo dentro da articulação funcionando bem. O paciente não tem degeneração, não tem destruição óssea, o disco na maioria das vezes está bem posicionado, ele só tem um excesso de movimento mandibular. E quando ele tem esse travamento de boca aberta, o que acontece? Pelo paciente não conseguir fechar a boca, raciocine comigo uma situação. Vamos imaginar aqui, ó, dentistas, colegas, vamos imaginar uma situação. Quando o paciente está com a boca aberta, você tem aqui, ó, masseter e tem temporal. Quando o paciente abre a boca, o que acontece com esses dois músculos aqui, principalmente? Eles aumentam de tamanho. Você tem um alongamento, ó, da região de masseter e temporal. Então, o paciente abriu a boca, ó, isso aqui aumenta de tamanho. Então, você tem um alongamento do masseter e temporal. Quando o paciente trava com a boca aberta, o paciente força para querer fechar a boca. E quando ele fecha a boca, quais músculos estão contraindo? Masseter, temporal, pterygoideu medial. Lembram disso, dessa parte de anatomia e fisiologia? Então, se você está com a boca aberta e essa musculatura aqui, masseter, temporal, pterygoideu medial, está contraindo o tempo todo para tentar fechar a boca e não consegue, o que você começa a ter nessa musculatura? Você começa a ter a formação do que a gente chama de pontos gatilhos miofaciais.
que são pequenos nódulos que se dão na musculatura, tá? Tanto de masseter, quanto temporal, quanto pterygoideu medial, e o paciente começa a ter dor. E essa dor, apesar de ser uma dor muscular, ela pode irradiar para outras regiões, ela pode irradiar para o dente, ela pode irradiar para o ouvido, e às vezes te dá uma falsa impressão que o paciente está com dor no ouvido, ou que o paciente está com uma dor no dente, e na verdade não é. O paciente, na verdade, ele tem uma dor muscular. Isso é muito comum acontecer nesses casos que o paciente tem luxação da ATM. Por que é muito comum? Por esse motivo. O paciente abriu a boca, essa musculatura alongou. E ele quer fechar a boca, e a boca não está fechando. Então, essa musculatura começa a fazer o quê? Contrair. Excesso de contração na região. Por isso que o paciente chega para você com dor de cabeça. Tá? Ele chega, doutor, eu fiquei com a boca aberta há muito tempo, não consegui fechar, e depois disso eu comecei com uma dor de cabeça. Tem dia que é só de um lado, tem dia que é dos dois lados. Dói aqui também, doutor. Às vezes vai para o dente, às vezes vai para o ouvido. Isso tudo é dor miofacial, tá? E dor miofacial, como que você diagnostica isso e como você trata? Tendo conhecimento na área, sendo um expert em DTM. Ou seja, dominando toda a tomada de história do paciente e sabendo examinar o paciente. Então, se você, por exemplo, o paciente chega para você com dor de cabeça, você fez palpação no temporal. Durante a palpação do temporal, você consegue reproduzir a dor do paciente? O paciente tem uma cefaleia atribuída a DTM. Por quê? Você consegue reproduzir a dor da queixa dele durante a avaliação física, tá? E na região temporal, que é o músculo da mastigação. E esse músculo da mastigação, ele está totalmente envolvido nas disfunções temporomandibulares, tá? Então, por isso que o paciente com luxação da TM, ele tem dor miofacial, ele tem dor muscular e não problema articular. E normalmente a gente trabalha com o quê? Exercício terapêutico, a gente trabalha com estimulação elétrica transcutânea, com laser terapia. Pessoal, é impressionante o resultado que você tem. Paciente que chega com muita dor para a gente, principalmente dor muscular, você faz uma sessão e o paciente sai sem dor. Tá? Outro dia eu recebi uma paciente de Saquarema, em uma consulta ela saiu realmente sem dor. O paciente sai, parece que está nas nuvens. Então você tem todo um protocolo para chegar numa situação como essa. Aí tem no YouTube tem alguém perguntando aqui, a Ju, e se for o contrário, não é luxação, então, o fato de ter o travamento e não conseguir abrir completamente, abre pouco. Ah, Ju, isso é travamento de boca fechada, e seria o contrário da luxação da ATM. Sim, vou te explicar rapidinho, se você tiver alguma dúvida, você me pergunta novamente. Então, ela está no YouTube aqui, ela está me perguntando. Se for o contrário, como já falei com vocês, o paciente tentou abrir a boca e não conseguiu. Isso é travamento de boca fechada. O que é o travamento de boca fechada? É, na maioria das vezes, aquele paciente que tem uma interrupção do movimento de translação da mandíbula. E essa interrupção, normalmente, ela está relacionada a uma anteriorização do disco articular. Então, na maioria das vezes, é o paciente que tem um deslocamento de disco sem redução. Na grande maioria das vezes, tá? Normalmente, você tem que investigar um pouquinho o paciente, que na maioria das vezes, eu até falei um pouquinho mais cedo, na maioria das vezes, esse paciente chega para você dizendo que tinha um som de estalido e esse som desapareceu. Agora, um outro colega está perguntando aqui, o Francimo, desdentado pode ter dor por falta de prótese ou não necessariamente? Para que ele continue a pergunta. Pode ser a questão de problemas musculares? Então, vamos lá, Francimo, tudo bem? Boa noite. Então, paciente desdentado, paciente que não tem dente, o paciente chegou para você e não usa nenhuma prótese, e ele tem dor. Pode ser por causa da prótese? Às vezes sim, Francimo, às vezes não. A gente sabe, assim, que fisiologicamente falando, nós somos dentistas. Então, a gente precisa resgatar toda a biomecânica de movimento mandibular do paciente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reabilitar esse indivíduo. Só que se ele chega com dor para você, se você me perguntar o que você faz primeiro, você reabilita ou deixa o paciente assintomático? Você já percebeu que quando você vai fazer um registro de oclusão, principalmente de paciente que tem coordenação motora nenhuma, é aquele paciente que abre um pouquinho a boca e começa a tremer a mandíbula. Ele abre e fica assim, ele não consegue estabilizar a mandíbula dele. Esse paciente é um paciente que tem DTM, esse paciente é um paciente que não tem coordenação muscular. Se você investigar esse paciente, você vai ver que esse paciente tem dor.
Então, o que que normalmente a gente faz? Para você fazer uma reabilitação bem feita, o ideal é você deixar o paciente assintomático. Ah, mas eu consigo deixar o paciente assintomático, ele não tendo dente? Consegue, tá? Você consegue deixar ele assintomático, porque na maioria das vezes é aquilo que você falou ali embaixo. A maioria das vezes o problema não está dentro da articulação, o problema está na musculatura. É uma incoordenação muscular, o paciente tem uma dor muscular, tem pontos gatilhos miofaciais, na maioria das vezes é assim. O que normalmente hoje a gente tem preconizado em todos os centros de estudos do Brasil que tem uma especialidade de DTM trabalhando em parceria, o que a gente tem preconizado? O paciente chegou para fazer qualquer tipo de procedimento, deixe o paciente assintomático, deixa ele sem dor muscular, sem dor articular, depois você faz a reabilitação. Você vai perceber que para você registrar uma oclusão, para levar o paciente em relação cêntrica, para conseguir fazer um registro de mordida, vai ser muito mais fácil, tá? Você já observou a dificuldade que é em algumas situações, em alguns pacientes é muito mais difícil você fazer o registro oclusal do que outros pacientes. Tem paciente que você manda morder, ele morde. Tem até um desenhozinho que eles colocam um dinossauro, morde, aí o paciente morde aqui, morde, o paciente morde aqui, morde, o paciente morde aqui, e nunca morde na posição de máxima intercuspidação, que é onde você quer que ele... Isso é falta de coordenação motora, falta de coordenação muscular. Tudo isso a gente trabalha dentro da disciplina de DTM. Por que às vezes eu gosto de falar com os alunos que dentro da DTM a gente acaba abrangendo todas as especialidades? Por isso, porque na DTM você trabalha com a parte de dor endodôntica, você sabe fazer um diagnóstico diferencial se o problema é dor odontogênico ou não. Você consegue trabalhar o paciente para ele receber uma prótese muito melhor. Você consegue trabalhar o paciente para ele receber uma movimentação ortodôntica de forma muito melhor. Então, o paciente chegou com a sintomatologia. Você vai colocar um aparelho ortodôntico para fazer movimentação? Não. Você tem que deixar ele assintomático. O paciente chegou precisando fazer reabilitação com implante ou com prótese total. Você vai deixar ele assintomático, aí depois sim você procede o tratamento. Não sei se eu consegui te responder, Francilmo, tá? E não sei se eu consegui responder a Ju, mas eu acredito que sim. Tá bom, pessoal? Se alguém mais tiver alguma pergunta, toma aí à disposição dos colegas, tá legal? Toda terça-feira nós vamos fazer uma live. Se vocês tiverem alguma sugestão ou quiserem que eu fale sobre algum tema específico, me mandem mensagem no direct, que a gente coloca isso em pauta para debater um pouquinho sobre isso. Aproveito, pessoal, para convidar vocês para se inscrever no meu canal no YouTube, para me seguir aí nas redes sociais, Instagram, Facebook. Isso ajuda a crescer nosso canal, nossa página e nos motiva a produzir mais conteúdo para os colegas. Diariamente a gente produz conteúdo, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook, tudo em prol da odontologia, em prol dos colegas e para que o conhecimento na área de DTM, dor orofacial, chegue a mais profissionais. Então, a paciente está falando. Tem uma outra moça falando aqui, eu não sei se ela é dentista ou se ela é paciente. Ela está fazendo uma pergunta aqui, um questionamento. Eu tenho travamento em todos os movimentos de mastigação. Em todos eles, vou destravando e colocando de volta. Assim como o estalido, todas as vezes que abro a boca, continua. Parece que ela não é dentista. Aí, para a gente conseguir entender melhor o problema, Ju, aí a gente precisaria entender melhor aí para poder conseguir te responder, tá bom? Mas parece que essa paciente aqui tem um deslocamento de disco com de um lado e sem redução do outro, que é muito comum o paciente ter esses travamentos, tá? E ter o deslocamento de disco com redução em uma das articulações e sem redução na outra articulação. Mas esse é tema de uma próxima live, a gente volta a falar um pouquinho mais sobre isso. E, mais uma vez, quem tiver ideias aí, quem tiver sugestões e queira entender, aprender um pouquinho mais de algum conteúdo, mande mensagem aí no direct para a gente ou no YouTube, que nós estaremos aí sempre à disposição. Pessoal, um grande abraço, tá? Uma boa noite, que amanhã eu trabalho cedo, amanhã eu estou dando aula presencialmente, recebendo o pessoal lá em Valença, região sul-fluminense do estado, tá? Fiquem com Deus, uma boa noite, uma semana abençoada. Na próxima terça-feira que vem, estaremos juntos aí, tá joia? A Ju está falando que é estudante de odonto. Legal, legal. Vou fazer o seguinte, me manda mensagem depois no direct, esclarecendo certinho o teu problema, que eu tento te ajudar,
e ao mesmo tempo a gente pode trabalhar, fazer um tema de live aí baseado nesse som de estalido que você tem e nesse travamento de todos os movimentos mandibulares, tá legal? Eu consigo te ajudar nisso sim, tá? Lembra de me mandar uma mensagem depois, pode ser no direct mesmo no Instagram, e eu tento te ajudar de alguma forma em relação ao seu problema, e ao mesmo tempo a gente pode produzir conteúdo para você, que é estudante de odontologia, para os seus colegas e para os teus futuros colegas aí de odontologia, os dentistas. Tá bom, pessoal? Uma boa noite para todos aí, obrigado por estarem comigo aqui até agora, tá? Uma semana abençoada, fiquem com Deus e até a próxima terça-feira.